30% dos brasileiros se dizem petistas e 22% bolsonaristas. A pesquisa mostra oscilação negativa nos dois grupos após o início do governo Lula e o 8 de janeiro. Aqui se declaram, né? Não são necessariamente filiados. Vamos ver aqui direitinho. Texto do Igor Guielou. O início do governo Luiz Inácio Lula da Silva não vai mudar significativamente o mapa da polarização brasileira. Engraçado que o bolsonarismo é mais envergonhado. Segundo o Datafolha, se dizem petistas 30% dos eleitores, o que significa que o PT continua sendo o maior partido estruturado no Brasil, enquanto 22% se definem como bolsonaristas. E não foram 90 dias de calmaria, tendo sido marcados pelo espasmo provocado pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, pelas dificuldades políticas e econômicas da nova gestão e agora a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Ainda assim, em pesquisa anterior realizada em 19 e 20 de dezembro de 2022, se afirmaram petistas 32%, enquanto 25% se declararam bolsonaristas, com a margem de erro deste e do atual levantamento feito em 29 e 30 de março é de 2 pontos percentuais. Houve uma oscilação negativa em ambos os casos, um pouco mais pronunciada entre os apoiadores do ex-mandatário. Levando em conta a realidade bipolar do espectro político atual, isso é por conta da Folha de São Paulo, né? O Datafolha buscou tons de cinza na escala, questionou seus 2.028 entrevistados em 126 cidades como se definiam, sendo um bolsonarista, 2 mais próximo do bolsonarismo, 3 neutro, 4 mais alinhado ao petismo e 5 petista. Além dos extremos já relatados, os índices intermediários também sofreram oscilações. Os próximos ao bolsonarismo passaram de 7% para 9%, os neutros de 20% para 22% e os filopetistas de 9% para 10%. Se mantiveram sem nenhuma preferência 5% nas duas pesquisas, assim como 1% que não souberam responder. O mapa emula conceitos tradicionais de fortaleza dos dois grupos, reforçando alguns estereótipos políticos. Segundo o Datafolha, se dizem mais petista raiz os nordestinos, 42% num grupo de 26% da amostra populacional da pesquisa, os menos instruídos, 40% do grupo de 30% dos entrevistados, os mais pobres, 39% do grupo majoritário de 55% dos ouvidos, e os mais velhos, 37%, entre quem tem mais de 60 anos e 19% do eleitorado. Se dizem mais apoiadores duros do ex-presidente, quem ganha 5 a 10 salários mínimos, 32% num grupo que compõe 7% do eleitorado, moradores do Sul, 28%, grupo dos 15% da amostra, e do Norte e do Centro-Oeste, 30%, grupo dos de 16%, evangélicos, 29%, contingente de 27% dos entrevistados. O PT já era uma força dominante no país, tendo sido o principal rival do PSDB e depois antagonizado pelos tucanos durante o duopólio que durou do pleito de 1994 ao de 2014. Depois o tucanato em nível federal desmanchou-se no contexto da implosão da política tradicional pelas revelações de corrupção nos anos da Operação Lava Jato, que abriu caminho para a ascensão de Bolsonaro, um político das margens do Congresso, que conseguiu vender-se como um ícone da antipolítica e virou presidente da eleição de 2018. O ciclo seguinte viu a volta da vida política de Lula, que deixou a cadeia e foi reabilitado pela debacle das sentenças do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, desafiando e derrotando Bolsonaro por uma pequena margem de 1,8% no segundo turno de 2022. De lá para cá, o ex-presidente não reconheceu a vitória de Lula diretamente e estimulou golpistas a questionarem o pleito. Foi embora do país por 3 meses, período no qual seus apoiadores provocaram o 8 de janeiro, e voltou na semana passada. Inaudita no processo, apesar da oscilação positiva dos neutros, é a viabilidade até aqui de alternativas aos dois polos. Na pré-campanha e na corrida eleitoral de 2022, muito foi dito, mas nada foi obtido por aqueles que tentaram ocupar a dita terceira via, de Luciano Huck a João Dória, passando pelos concorrentes de fato no pleito Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, relegados a menos de 5% do eleitorado. Então esse é o quadro, gente. A polarização segue forte. É engraçado que o bolsonarismo envergonhado é bem maior e o petismo envergonhado é bem menor. As pessoas se declaram mesmo eleitores do Lula,
se declaram lulistas, têm orgulho do seu voto. Existe uma associação de fato ideológica por essas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Fala